Olá, comunidade João Paulo, igreja que eu tenho enorme carinho, que me recebeu com tanto amor e respeito. Para mim é um privilégio estar aqui para dividir o pão da vida neste momento de adoração ao nosso Deus. Infelizmente, este nosso encontro está ocorrendo em um momento ruim, em um momento de incertezas, em um momento em que quando você olha ao seu redor, você vê pessoas perdendo a sua saúde, perdendo os seus empregos. Nós vemos pessoas perdendo a sua esperança. Provavelmente estou falando para um pai ou uma mãe de família que neste momento está passando por grandes problemas, que ao final do dia chega na sua cama, coloca o seu rosto entre as mãos e faz uma pergunta inevitável: cadê o Senhor Deus? Estou precisando sentir o Senhor. Cadê o Senhor Deus? É com você que eu estou falando neste momento. O sermão de hoje visa trazer esperança para o seu coração. Em momentos difíceis como esse, que é de vital importância que voltemos os nossos olhos para a palavra de Deus. Aqui nós encontramos sabedoria divina. Sabedoria que pode mudar a minha e a sua realidade. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo começa o verso com uma expressão muito curiosa. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia. Que é esse grupo qual o apóstolo Paulo se enquadra? Este grupo são os cristãos. Esse grupo são os que acreditam em Deus. Esse grupo é os que têm a Bíblia como regra de fé e prática. Este grupo não desfalece. O texto continua falando, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Quando ouvimos alguém falar alguma coisa tão ousada assim, é importante, vale a pena voltar na sua biografia. E quando voltamos para ver o trabalho ministerial de Paulo, aqui mesmo em 2 Coríntios, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites. Foi açoitado com vara, foi apedrejado, sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rio, de salteadores, da minha nação, dos gentios, na cidade, perigo no deserto, no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, em fome, sede, com frio, com nudez. É este homem que está falando, nós não desfalecemos, nós não desistimos. É este homem que está falando, nós não desistimos. Nós não nos angustiamos. Nós não nos enfiamos no buraco da angústia e depressão. Nós não. E de repente você pode estar ouvindo este texto bíblico e falando, irmão, eu sim. O apóstolo Paulo está falando por ele. Eu estou a ponto de desistir. Mas o texto continua falando, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aqui está o segredo do apóstolo Paulo. Por que ele não desiste? E como é que eu posso participar, nutrir essa mesma qualidade na minha vida? De não desfalecer. Embora os sofrimentos virem. Embora os sofrimentos podem vir. Mas eu não desisto, eu persisto, eu continuo na estrada. O segredo do apóstolo Paulo é que ele não foca nas coisas temporais. Ainda no verso 16 ele vai falar, embora o nosso homem exterior se corrompa. Deixa eu te explicar. Embora as coisas visíveis entrem em crise, embora a doença venha, embora eu tenha que enfrentar o desemprego, embora a relação com a minha esposa esteja complicada, eu não desisto, porque eu não foco nessas coisas. O visível pode estar em decadência, mas de dia a dia, o meu espírito, os meus pensamentos, a minha motivação se renovam. E qual é o segredo para isso? Não prestando atenção
nas coisas passageiras. Este texto do apóstolo Paulo traz alguns tópicos, algumas verdades que eu preciso meditar e nutrir na minha vida, para que a minha perspectiva mude. A maneira como eu lido com a minha vida tem que ser outra. A maneira como o apóstolo Paulo trava as suas batalhas, ele olha para a crise da sua vida e a primeira coisa que vem na mente dele é que aquilo ali é momentâneo. E no último verso do capítulo 4, ele mostra a grande chave do segredo da perseverança cristã. É que não atentando nós nas coisas visíveis, não atentando nós no desemprego, não atentando nós, a crise, a doença, a tempestade não podem ser o centro da vida do cristão. O centro da vida do cristão tem que ser o seu relacionamento com Jesus Cristo e a sua fé. Em busca de um exemplo prático, nós podemos lembrar de João Batista. João Batista, este que abriu o caminho para Jesus Cristo. João Batista, que recebeu um dos maiores elogios já vistos na Bíblia. A respeito dele, Jesus Cristo falou, dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Elias, que derrotou 450, que viu fogo descendo sobre o seu altar, João Batista é maior. Abraão, o pai da fé, João Batista é maior. Moisés, que liderou o povo através do deserto, João Batista é maior. Em Lucas capítulo 7, vemos ele enfrentando o maior momento de crise e mandando o seguinte recado para Cristo. É você mesmo o Messias ou a gente precisa esperar outro? Olha o texto, meu irmão. João Batista duvidou. No momento de crise, ele desfaleceu. Quando sentiu na sua boca o gosto da morte, ele entortou. Quando Cristo recebe o questionamento de João Batista, a resposta que ele dá é uma resposta que eu preciso receber nos meus momentos de crise. Quando vai responder a João Batista, Jesus Cristo apresenta para ele os sinais. João Batista, não deixa que a crise, que o momento, mesmo que seja o pior momento não deixa que as verdades bíblicas, que você não deixa o conhecimento que você tem a respeito de Deus sumir no seu coração. João Batista, olha os sinais, eu sou Deus. Descansa, meu irmão. Descansa em Deus. Recebe a paz e a segurança que só Ele pode colocar no seu coração. Quando Jesus Cristo apresenta essa resposta para João Batista, ele está falando de uma verdade que é apresentado lá na tentação, no deserto. Quando ele olha para o diabo e fala, nem só de pão viverá o homem. Em parte é a mesma teologia apresentada ali por Paulo. Não olha para o visível. Nem só de pão viverá o homem. Não é a lógica humana que te guia. Não é o visível que te sustenta. A sua felicidade, sua paz não pode estar baseada no seu carro, no seu emprego, na sua casa. A sua paz deve estar baseada em Jesus Cristo e nas suas promessas. Não deixe que a crise tampe e desvie os seus olhos de tudo que Jesus Cristo já fez por você. Em Hebreus capítulo 13, verso 2, apresenta um conselho, fala assim, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Você entendeu o texto? Pensem bem em Jesus Cristo, que sofreu toda a oposição do mundo para que eu não desanimasse. Tudo que Jesus suportou foi para que eu continuasse firme. Pensem bem em Jesus Cristo. Foquem seus olhos em Jesus Cristo. Isso significa que eu posso citar Paulo, posso citar João Batista. Mas o principal exemplo para a vida cristã é Jesus Cristo. E Jesus Cristo também passou as suas crises aqui na terra. Lá no livro de Mateus, apresenta o momento de maior dor que um homem já suportou aqui na terra. Lá em Mateus 26, verso 39, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Porém,
não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Em outras palavras, ele está falando, se tiver outra maneira, não estou suportando. Se tiver outro jeito, passa de mim. Se tiver um plano B, tá na hora, eu não estou aguentando. Se o pensamento de Cristo terminasse assim, eu e você não teríamos esperança. Se Jesus Cristo simplesmente desistisse da sua missão de salvar a mim e a você, naquela oração, ele simplesmente subiria aos céus e continuaria sendo 100% Deus, 100% honesto, 100% justo. E eu continuaria perdido e sem esperança. Mas a oração de Cristo não termina ali. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Eu não consigo ver a luz no fim do túnel. Eu não consigo ver razão para continuar. Me tira daqui. Resolve o meu problema. Mas eu tenho pedido dia e noite para Jesus Cristo, para Ele colocar essa sabedoria no meu coração. De aceitar que Deus conhece o melhor plano para a minha vida. Eu tenho que colocar no meu coração esse desejo. Não pode ser só da boca para fora. Eu tenho que olhar para os desafios da minha vida e falar, Deus, toma o controle. Eu devo olhar para os desafios da minha vida e falar que seja feita a tua vontade. Mas o exemplo de Cristo não para aí. O exemplo de Cristo é mais do que um exemplo teórico de palavras. A principal lição que Cristo me apresenta é prático. Porque avançando no episódio apresentado na Bíblia, quando Pedro se interpõe entre Cristo e um soldado e tenta impedir que Cristo seja crucificado, Cristo fala uma frase muito pertinente. Aqui em João capítulo 18, verso 11, ele vai falar, Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarda a espada. Por algum acaso não haverei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Tempos atrás, momentos atrás, Cristo tinha colocado seu rosto no chão e falado, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E ele entendeu a resposta do Pai, ao perceber a missão que precisava passar. Ao colocar a decisão na mão do Pai, Jesus Cristo me dá um exemplo. Por algum acaso não haverei eu de beber o cálice? Por algum acaso não haverá eu de desempenhar o plano que Deus tem para mim? Cristo tinha certeza que o Pai dele estava no controle. Meu amado, fixa os seus olhos em Jesus Cristo. Esse não vai desistir de você. Este está sempre ao seu lado. Pare de focalizar o seu olhar na crise, na tempestade. Olha para Cristo. E a oração que eu tenho para você neste momento encontra-se lá em Jó, capítulo 42. Depois de Jó ter passado uma das maiores angústias de todos os personagens bíblicos, depois de ter perdido tudo, depois de ter entrado em um debate com Deus, com sua realidade, com as suas certezas, ao final da tempestade dele, e é isso que importa, ao final da minha tempestade, ao final da minha carreira, às vezes eu falho, às vezes eu tropeço, mas o que eu preciso é entender que esses tropeços, que essas crises, que essas tempestades precisam me ensinar uma lição. Aqui em Jó, capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Ao final dos meus problemas, da minha crise, dos meus atopeços, dos meus erros, eu tenho pedido de dia e noite a Deus para que eu consiga chegar à mesma conclusão de Jó. Para que Deus consiga ser na minha vida mais do que uma teoria. Que Deus seja para a minha vida mais do que um programa no sábado. Jó fala palavras muito poderosas. Com os meus ouvidos ouvi, mas agora
os meus olhos te veem. O Senhor é mais do que apenas conhecimento abstrato. O Senhor é realidade na minha vida. Eu consigo ver o Senhor. Quando Paulo, meu amado, está falando lá que ele persevera e continua perseverando, o ânimo e a disposição dele se renova de dia a dia. A justificativa que ele dá é essa. É porque ele não foca nas coisas que o olho material olha. Ele não vê para os problemas visíveis. Ele olha para o que só pode ser visto pelo olho da fé. A minha e a sua oração precisa ser essa. Hoje eu quero te desafiar a fazer uma prece, pedindo a Deus que Ele se torne real na sua vida. Para que Ele te inspire a confiar que Ele sabe qual é o plano. Para que você entenda que nem só de pão viverá, nem só do visível, do material. Eu gostaria de desafiar que hoje você coloque seus joelhos no chão e peça a Deus o humilde pedido apresentado por aquele homem em Marcos capítulo 9. Pai, ajuda-me a vencer a falta de fé. Talvez esse tenha que ser o seu pedido hoje. Talvez a minha maior necessidade hoje não é vencer o obstáculo que eu estou enfrentando. Que 2 Coríntios capítulo 4, de 16 a 18, se torne uma realidade na sua e na minha vida. Por isso não desfaleço. Ainda que o meu corpo se corrompa e se destrua, o meu interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Esta é a mensagem de Deus para mim e para você. Não desfaleça. Deus sabe qual é o plano.